Dando continuidade aos nossos estudos de transformadores, vamos para a aula de hoje, no qual trataremos de reflexão de grandezas. Voltamos ao mesmo circuito, ao mesmo sistema elétrico, melhor dizendo, que eu apresentei antes, no qual você tem aqui uma geração e depois você tem um transformador aumentador, uma linha de transmissão, um transformador abaixador, um transformador de distribuição e os transformadores abaixadores que estão próximos às nossas residências. Aqui a gente tem um transformador aumentador na própria usina hidrelétrica, aqui a gente tem a linha de transmissão, aqui a gente tem um transformador abaixador de uma subestação de distribuição de potência, e aqui a gente tem os transformadores que tipicamente estão nos postes, que são chamados transformadores de serviço, que ficam nos postes e abaixam em valores de tensão ainda menores para que nós possamos fazer uso nos equipamentos. Esses dispositivos, esses transformadores, eles têm sempre um acoplamento magnético. É da construção do próprio transformador que ele tem um núcleo feito de material magnético para que ele confine as linhas de força do campo magnético. O modelo do transformador a gente viu, tem um circuito no primário e um circuito no secundário. E isso causa complicação para a gente. Seria tão bom que se a gente pudesse fazer a representação de um sistema elétrico, de um transformador, sem esse acoplamento, se a gente pudesse transformar isso aqui num circuito sem acoplamento magnético, que a gente pudesse fazer uso das leis de Kirchhoff, das malhas, das tensões, de forma mais simples. É isso que permite a reflexão de grandezas. Esse é o propósito, esse é o objetivo e essa é a motivação da gente. O objetivo é eliminar o acoplamento magnético. A motivação é que, ao eliminar o acoplamento magnético, o modelo transformador fica mais simples. É isso que veremos na aula de hoje. Olha só, eu tenho aqui o meu transformador já desenhado de forma mais simples, como já estamos fazendo, no qual eu tenho um enrolamento primário e um enrolamento secundário. Se eu quiser aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, eu devo, portanto, aplicar duas vezes. Uma para o circuito primário, que recebe a potência, outra para o circuito secundário, que a potência sai do transformador, pelo circuito secundário. E, obviamente, aplicar a lei de Kirchhoff duas vezes já é mais complicado do que se você aplicar apenas uma. Se a reflexão é utilizada, então o acoplamento magnético é eliminado, esse acoplamento some, e você tem a representação por um único circuito, não por dois. E, portanto, você aplica a lei de Kirchhoff das tensões, por exemplo, num único circuito e não em dois. E a gente quer isso, a gente quer simplificar a nossa vida. Por mais que o assunto no começo ele pareça complicar a nossa vida, quando você utiliza com frequência é que você percebe o ganho que você tem nas simplificações que você acaba desenvolvendo. E o que são reflexões? Reflexão de tensões e de correntes. Aqui você tem o circuito simplificado do transformador. Simplificado do ponto de vista de não ter toda a representação de núcleo magnético de bobina, uma representação com dois circuitos, um circuito do primário e um circuito do secundário. Você sabe que a tensão V1 é igual a A vezes V2, sendo que A você já sabe o que é, a relação de transformação. A gente chama de V1 de o valor de V2 refletido, referido, transferido ao primário. Então, a gente chama, quando a gente reflete um valor ao primário, a gente usa um índice adicional, a gente usa esse linha aqui, ó, só para deixar ainda mais claro. Quando você tem a tensão V2, que é a tensão no secundário, e você sabe que o valor dela refletido ao primário é o próprio V1, a gente pode dizer, olha, a tensão V2 referida ao primário é V2 linha. O linha quer dizer que o valor não está no seu circuito original, está referido, refletido, transferido ao outro circuito. Portanto, V2 referido ao primário é V1, ou então você chama de V2 linha. E para referir V2 ao primário, basta você multiplicar pela relação de transformação. Beleza. Entendido isso, posso fazer o mesmo procedimento em relação à corrente. I2 é a corrente no secundário. Está aqui o I2. I2 sendo a corrente no secundário, o valor dela referido ao primário é o próprio I1. Quando surge um certo valor de I2,
surge automaticamente no primário um certo valor de 1. Um é consequência do outro. Portanto, a gente pode dizer que I2 e I1, da mesma forma que V2 e V1, estão relacionados. A gente usa esse termo também. No final das contas, se I2 referido ao primário é o próprio I1, a gente pode chamar esse I1 de I2'. O que esse linha quer dizer? A mesma coisa que eu disse antes. O valor de I2 é I2 no circuito original, que é o secundário. Ele referido ao primário, ele é o I2'. O linha serve para dizer que o I2 não está no seu circuito original, está referido a um outro, nesse caso, ao primário. Entendido isso aí? Entendido que existem os valores de V2 e I2, que são os valores originais no secundário, e V2' e I2', que são os valores referidos ao primário, então a gente consegue fazer também a transferência da impedância. Olha só isso aqui que eu vou lhe dizer. Aqui é só um resumozinho. A V2 é V2', que é o próprio V1. 1 sobre A I2 é igual a I2', que é igual ao próprio I1. Eu quero tratar agora dessa impedância ZC. Ela está originalmente no circuito do secundário, é onde ela é acoplada, é o lugar onde fisicamente ela está conectada. Mas eu não quero ela no secundário, eu quero refletir ela ao primário, transferir ela ao primário. Como é que eu faço isso? Basta eu pensar aqui, ó, ZC é o valor de V2 sobre I2. Se eu divido o fasor tensão pelo fasor corrente, obviamente eu encontro a impedância. É isso que essa equação em destaque aqui mostra. Quem seria o valor de ZC no primário? É ZC', referido ao primário. Quem é o valor de V2 referido ao primário? É o próprio V1, como eu disse antes. Ó. V2 referido ao primário é o próprio V1. Quem é o valor de 2 referido ao primário? É o próprio I1. Então, posso dizer também que V1, olha aqui, ó, é igual a I2. Posso dizer que I1 é igual a I2 sobre A. Fiz isso aqui, ó, nessas equações. A, V2, I2 sobre A. Fazendo isso, eu posso perfeitamente fazer a multiplicação. Esse A está aqui no denominador da fração que está no denominador e sobe, obviamente, multiplicando. Então, ZC', ou seja, a impedância da carga referida, refletida, transferida ao primário, vai ser A ao quadrado V2 sobre I2. V2 sobre I2. Então, cheguei aos finalmente. Afinal de contas, V2 sobre 2 era a primeira equação que a gente tinha. Era o próprio valor de ZC. Posso dizer, portanto, que a impedância da carga referida ao primário, ou seja, ZC' é o valor da impedância no secundário multiplicado pela relação de transformação elevada ao quadrado. Isso mesmo. Então, cheguei aqui nos finalmente. A impedância da carga referida ao primário é igual ao valor da impedância da carga no circuito original, que é o secundário, vezes a relação de transformação ao quadrado. Eu já sei como transferir a tensão do secundário para o primário e sei que multiplico por A. A corrente do secundário para o primário, eu sei que eu divido por A. E agora, a impedância do secundário, ao transferir para o primário, eu devo multiplicar por A ao quadrado. Entendido isso, você entendeu tudo sobre a reflexão de grandezas. Aí vem um outro porém. Nosso objetivo não era simplificar o circuito, fizemos a reflexão e a simplificação do circuito. Aqui eu tenho um circuito original de um transformador com os dois lados, o lado primário e o lado secundário, ou o circuito primário e o circuito secundário. Aqui eu tenho as equações de transferência. Afinal de contas,
fizemos esses cálculos há poucos segundos, né? Fizemos os cálculos da transferência da tensão do secundário para o primário, da corrente do secundário para o primário e da impedância do secundário para o primário. Note, se eu tenho tudo agora no primário, eu posso perfeitamente usar esse circuito. Eu posso agora substituir esse circuito inteiro por esse aqui. Eu posso perfeitamente dizer que V1, aqui mostrado, sobre I1, aqui mostrado, é igual à impedância da carga Z'. Então, eu já posso fazer os cálculos utilizando esse circuito simplificado. E note, fica mais interessante fazer assim. Não preciso, a partir de agora, ficar fazendo durante os cálculos essas relações de transformação, em especial para calcular a potência, porque no final das contas, tanto faz se eu faço os cálculos da potência no primário ou no secundário. Você deve lembrar que o transformador ideal, que é o dispositivo que estamos estudando, as potências do primário e do secundário são iguais. Então, se você transfere tudo que está do secundário para o primário e faz os cálculos de potência, a potência encontrada referida ao primário vai ser igual à potência referida ao secundário. Se você entendeu isso, você já entendeu tudo. Obviamente, nós faremos exercício na próxima aula sobre esse assunto, mas vale a pena que você tenha um resumo em sua mente. Aqui o resumo deixa isso bem claro. Essa ilustração seria até conveniente que você pegasse um caderno e anotasse. Você precisa consultá-la toda vez que for resolver um exercício, até, obviamente, que você internalize essas definições. Afinal de contas, de tanto fazer uso, uma hora elas vão ficar imediatas em sua mente. A transferência do secundário para o primário, indicada aqui acima, é feita quando você pega a tensão do secundário e multiplica por A. A é a relação de transformação. A corrente é dividida por A. A é a relação de transformação. A impedância do secundário para o primário deve ser multiplicada por A ao quadrado. A relação de transformação. Apesar de eu não ter explicado para você, você deve ter em mente também que o processo inverso também pode ser feito. Se você tiver grandezas que estão no primário, você pode refletir todas elas para o secundário se você quiser. E é comum que a gente faça isso. A gente escolhe de acordo com a conveniência da gente transferir tudo para o primário ou tudo para o secundário. Para transferir as grandezas do primário para o secundário, você usa as operações inversas. Então, a tensão é dividida por A. A tensão V1 dividida por A resulta em V2. A corrente é multiplicada por A. A corrente I1 multiplicada por A resulta em I2. A impedância é dividida por A ao quadrado. Se tiver uma impedância aqui nesse primário, por exemplo, no futuro você verá que esse transformador receberá uma impedância que a gente vai chamar de Z equivalente, ou Z de curto-circuito. Essa impedância pode ir para o secundário. E como você transfere a impedância do primário para o secundário? Dividindo por A ao quadrado. Então, esse resumo é o resumo que você deve pegar, colocar num caderno e fazer uso dele sempre quando tiver de tratar a respeito de transferência de grandezas entre primário e secundário.